Arão foi oferecido ao São Paulo. O vídeo de hoje do canal da Nicola conta mais bastidores dessa história e fala também. A base hoje, os nossos meninos, a nossa categoria de base, Cotia, ela é o que vai. Ela está sendo e sempre foi. E será, muito provavelmente, principalmente com a aproximação da possibilidade de assinatura com o Marinacks, e pelo que eu venho ouvindo, os termos eles vêm avançando e vêm evoluindo. Existe uma perspectiva de que o São Paulo entre no segundo semestre com esse acordo já pronto para ser mostrado no Conselho Deliberativo. Vamos ver se isso se concretiza. E a gente tem Cotia como o núcleo da salvação que a gente tem. Inclusive, não é impossível que a gente veja um time com Lucas Ferreira, Rian Francisco, Luca e Matheus Alves como quarteto de frente. É impossível na concepção de vocês hoje, pelo que a gente tem de recursos? Não é. Se você parar para pensar que pode ser Alisson e Oscar de segundo volante, por que não pode ser essa configuração de time? Então hoje o Cotia ela tem uma representatividade com jovens muito alta. O que cabe a nós? Apoio. E não ficar depreciando e estragando o que a gente tem de melhor, como eu vi ontem, muita gente falando que o Henrique Carmo é lixo, mas na hora de querer cobrar a assinatura e a renovação do menino, foi uma absoluta choradeira, foi um mar de lágrimas para reclamar que o São Paulo podia perder o menino. Quando renova, o menino vira lixo, é bagre, não presta, não serve para nada. Não, juro, não, de verdade não consigo entender. Bom, sabemos aí que o Luca renovou então, seguindo em frente. O Alan Franco, publiquei ontem à noite, teve uma boa conversa ontem, teve um avanço significativo para a sua renovação de contrato. O Juan Tressoldi, como vocês sabem, tem uma embreba lá com o Sassuolo do negócio do pagamento. O São Paulo está tentando nesse momento, a atualização é levantar a verba, pagar o Sassuolo até o início desse mês de junho e então, uma vez com o valor pago, o São Paulo está tentando manter o Juan no grupo. O Juan quer ficar, só fez 5 jogos no Campeonato Brasileiro e ele poderia assinar com qualquer clube brasileiro e o Sassuolo sabe disso, não é estúpido e está tentando usar isto a seu favor neste caso. O que mais que eu notei aqui? Agora eu já estou naquela fase do não entendo a porcaria do meu próprio garrancho. Fiz um levantamento ontem sobre as lesões do São Paulo. O São Paulo teve 16 lesões nesse ano. Fiz lá no blog, se você quiser pesquisar, você vai ver o que é e quais foram as lesões que o São Paulo teve. Fiz também um levantamento lá. Ontem estava mais preocupado em fazer alguns apontamentos, principalmente para a gente ver como é que foi o nosso balanço do ano. E aí vi lá que o São Paulo teve uma queda significativa de público comparada com 2024. E aí muita gente falou assim, mas é porque a gente jogou jogos fora do Morumbi, porque a gente teve menos jogos como mandante, não sei o quê. Não, a gente realmente teve uma queda de público, a gente teve uma queda de bilheteria consequente, porque se você tem menos público, você também tem menos bilheteria. O São Paulo também não conseguiu avançar nas outras fases, né? Jogou muitos jogos, jogou 2 clássicos fora de casa na fase de classificação e jogou a semifinal fora de casa também. Então, assim, isso também diminui a renda de público. Ainda não tivemos jogos decisivos de mata-mata, né, de competição. E o que a gente teve de público melhor foi São Paulo e Corinthians, que foi o único clássico que a gente teve dentro de casa no Campeonato Paulista. E os jogos de Libertadores. São os destaques que a gente tem em termos de público. A gente sabe que nesses momentos a torcida acaba enchendo. Para esse jogo do Mirassol, por exemplo, a gente não está até o momento com um público relevante, está com um público abaixo. A gente sabe que ano passado a gente estava com um grau de expectativa 2023 e 2024, a gente estava com públicos bem superiores ao que a gente tem hoje. Acho que muito também por conta das notícias ruins, déficit, lesões. O time realmente não apresenta um futebol deslumbrante, a gente sempre fala isso. Acho que isso também incomoda um pouco. A gente não consegue ter uma predominância, a gente não consegue manter um ritmo dentro de casa ao longo desse ano. A gente fez partidas muito ruins dentro do Morumbi, então isso dá uma desanimada. Tem a questão do preço dos ingressos, que muita gente reclama, a dificuldade de compra de ingressos. Já entra aí essa semana agora a obrigatoriedade da biometria. Se você não lembra disso, fique ligado.
Você agora é obrigado a ter um cadastramento biométrico. Então isso também impede e atrapalha muito daquela coisa do cambismo. Então isso também tem, no meu ponto de vista, alguma coisa de interferência. O São Paulo, como a gente falou, o planejamento de vai e vem, ele é instável, ele está em aberto, não sabemos quem perderemos, podemos perder inclusive um dos meninos, o que vai ser bem duro, vai ser bem triste para nós, ou perdemos outros jogadores. Ao mesmo tempo, o São Paulo vislumbra aí chegada de atletas e reforço aqui minha opinião. O São Paulo precisando de jogadores, ele tem que lembrar que ele tem jogadores como o Mike. Ah, mas o Mike está em uma fase no sub-20, Zanqueta. Muita gente questionou isso, eu estava até para comentar esse assunto. O Mike está em uma fase no sub-20 porque ele é um menino. Ele teve um baque emocional muito grande de estar entre os profissionais treinando e recebeu a informação de que não podia nem treinar mais entre os profissionais porque ele ia ficar só no sub-20. Gente, é óbvio que existe uma questão mental e psicológica do atleta dele conseguir dar a volta por cima. O próprio Matheus Alves deu uma entrevista, acho que para o UOL, eu estava lendo ontem, os altos e baixos que ele viveu. Em muitos momentos ele chegou a comentar que chegou até a pensar em parar. Ele estava no São Paulo, tinha 17 anos, chegou a pensar em parar, em largar o futebol. Isso só foi agora, recente. Ele disse que foi um torneio na Itália, em que ele foi, que ele conseguiu ter uma ascensão. Alguns diretores do São Paulo que viajaram junto, viram o bom desempenho dele e acabaram puxando ele para ele voltar a ter oportunidade de novo. Mas é um menino que acabou de falar, quase parei de jogar futebol tem, sei lá, 1 ano, 2 anos. Ele imaginou que a vida dele, a carreira dele estava acabada. Então, quando a gente fala do Mike, volto a falar para vocês, é um garoto, é um menino, tem que ser trabalhado com calma. Ah, mas ele tá mal no sub-20, tá oscilando demais. Cara, ele tá oscilando no sub-20. O Luca fez um jogo horroroso com o sub-20 no Rio de Janeiro contra o Fluminense, que a gente perdeu. E o Luca jogou e fez um jogo horroroso. Uma semana depois, o moleque tava em campo na Libertadores, com 5 minutos meteu um golaço. O futebol é dinâmico pra cacete. O futebol, ele é cada jogo com uma história diferente. Ele é dinâmico demais. Não se pegue e se atenha a verdades absolutas. Tenho certeza que se você bota o Mike para treinar entre os profissionais e bota ele motivado, trabalha ele e dá confiança para o menino, se ele não vai jogar melhor do que o Igor Vinícius, garantidamente. É esse que tem que apostar. Se você chega e fala assim, porra, mas eu tenho aqui o Negruxo, vou trabalhar mais ele. Tem o Ibali que você pode, de repente, pedir de volta para trazer. Ou, por que não, o próprio Moreira que está jogando no Porto B aqui em Portugal, por que você não pode recorrer, de repente, a falar, cara, vou me livrar do Igor Vinícius aqui, de repente, vou dar uma chance nova para o Moreira aqui, já que o Moreira agora está tendo uma regularidade maior física. Com certeza amadureceu, mesmo jogando na segunda divisão de Portugal, é amadurecimento, é adaptação. Ah, não quero saber, não quero saber. São só exemplos. O São Paulo tem muitos bons jogadores para lateral, tem o Felisberto, tem o Ângelo, como a gente já falou. Então a gente tem alternativas e tem muitas opções muito boas. O que a gente precisa fazer é, como eu falei, fazer uma limonada com os melhores limões que temos. O que a gente não pode fazer é ficar olhando sempre para a grama do outro, falando, mas tem uma maçãzinha ali. Ah, mas ali tem uma laranjinha ali, mano, de repente pode ser legal. Não importa o que o outro tem, o que o outro deixa de ter. A gente tem que olhar para o que a gente tem e fazer a melhor coisa possível. O Zubeldia tem os conceitos dele, tem a forma dele pensar, ok. Se vai entrar nessa linha, eu já começo a temer, inclusive, por uma possível venda do Rian Francisco, porque se for analisar, o Rian Francisco dos jogadores que temos é o menos utilizado, a posição que mais se pede é um jogador de centroavante, e me preocupa muito que o Rian saia do São Paulo tão precocemente, tão jovem, tão potencial, tanta capacidade, e a gente veja que pode ser que é um jogador interessantíssimo que a gente acabe vendo sair do São Paulo tão cedo e tão mal aproveitado no final das contas. Vai me doer muito, como foi, por exemplo, o do William Gomes. Eu confesso para vocês que eu vou ficar bem chateado, bem ressentido se isso acabar acontecendo. Vamos mudar de assunto agora para falar sobre o mercado da bola. A gente comentou aí já sobre o São Paulo, né, buscar um centroavante aí no mercado, já comentamos muito sobre isso. E comentamos aqui também, né, que foi a informação que trouxe primeiro foi o Valentim Furlan, sobre o Fernando Zampedri, né, que é um atacante de 37 anos e que joga aí na Universidade Católica do Chile, tá? Segundo o jornalista chileno José Tomás Fernandes, o São Paulo tem um centroavante Fernando Zampedri no radar e fez uma sondagem inicial. Até aqui,
não há negociações no momento, apenas um contato inicial, tá? Então a gente tinha informação que o São Paulo estava de olho nele e agora esse jornalista chileno aí, tá? O José Tomás Fernandes traz, o São Paulo fez uma sondagem, São Paulo já entrou em contato aí, entendeu? Com a Universidade Católica, tá? Para saber, né, aquela famosa sondagem inicial, como é que tá a situação do jogador, né, como é que ele tá, tempo de contrato, que não sei o que, aquele papo ali inicial, mas ele lembra que não tem negociação, tá? Uma coisa é você perguntar, né, ver como é que tá a situação do jogador, outra coisa é você negociar a compra, o empréstimo do jogador, são coisas completamente diferentes. Então já teve um contato inicial, mas ainda não há negociações, né? O São Paulo que vai buscar um centroavante, né? E o André Hernan também já trouxe a informação que o perfil que o São Paulo quer um centroavante com mais de 30 anos, com experiência na Europa ou aqui na América do Sul. O São Paulo quer um jogador experiente, tanto que os dois nomes que foram ventilados, um é o Zampeiro, né, que tem 37 anos, e o outro foi o Carlão da Ferroviária, que tem 32. O Carlão, não sei se tem muita experiência aí na América do Sul não, mas foi um jogador que foi especulado aí, né, cara, que tá aí no radar do São Paulo também. Enfim, eu já comentei sobre isso, tá? Eu não contrataria jogador dessa idade, tá? Por mais que o São Paulo esteja buscando jogadores com essa característica, com essa idade, eu não contrataria, tá? Com 37 não contrataria, entendeu? Ele tem até bons números no campeonato chileno, tá? Sempre bom lembrar que é, 10 vezes inferior ao nível competitivo que é no Brasil, né? Não dá pra comparar, tá? Mas eu não traria não. E assim, eu não vejo chegando no centroavante, qualquer que seja, que chegue no São Paulo e seja terceira opção. Eu não consigo imaginar, cara. Se chegar um centroavante, vai ter o André Silva como titular. Esse centroavante que chegar vai ser o reserva do André Silva e o Rian vai ser terceira opção pro cara de 30 e poucos anos. Entendeu? Então, pra mim isso é muito claro. Entendeu? Ainda mais depois das informações que o blog do São Paulo trouxe, né, sobre o perfil de centroavante que o Zubeldia gosta. Também comentamos aqui já sobre isso, né? Que a compositura aqui sempre sabe do que eu tô falando. Então, eu tenho muito medo de chegar um cara com 30 e poucos anos já, veterano, entendeu? E ganhar mais minutos, ganhar mais oportunidade do que o Rian, né? O que seria uma sacanagem bem grande aí, né? Enfim. Meu parceiro, o negócio é o seguinte, ó. Comentamos sobre a situação do Juan, né? A gente já sabe muita coisa, né? Que o São Paulo atrasou a segunda passada do empréstimo. Ele aí tem 5 jogos no Brasileiro, né? E tem times aí da Série A de olho no Juan. De olho aí no Juan, tá? O Felipe Ruiz, que cobre o São Paulo no GE, colocou aqui no Twitter. No X, né? Nem é mais Twitter. No mundo desejado pela diretoria, o São Paulo compraria o Marcos Antônio e o Juan. Mas no atual cenário é quase impossível. A prioridade vai ser pela aquisição do volante, que se tornou peça-chave para o Zubeldia em 2025. O Marcos Antônio vai ser jogador do São Paulo no segundo semestre. Já o Juan, acho mais difícil, tá? Então, a situação aí para permanecer do Juan tá bem complicada, tá? Tá bem aí. Antes mesmo do São Paulo aí atrasar a segunda passada pelo empréstimo do Juan, as conversas ali para estender o empréstimo até o final do ano já não estavam indo muito bem. Já tava um negócio difícil. Aí depois que o São Paulo atrasa a passagem de empréstimo, aí os caras vão para a FIFA e evidentemente que as coisas pioram. Né, cara? As coisas evidentemente aí que pioram bastante, tá? Aí repetindo, né, ele tem 5 jogos aí, o próprio Felipe Ruiz do GE colocou aqui, ó. O Juan não deve completar 7 jogos. E hoje ele está muito distante do São Paulo. No futebol, tudo muda muito rápido. Mas eu apostaria que ele não vai seguir no São Paulo, tá? Então, tem essa situação aí. Ele tem 5 jogos. E até o empréstimo dele acabar, o contrato dele acabar com o São Paulo, que é até a parada aí, o São Paulo tem mais 2 jogos do Brasileiro, que é contra o Bahia e contra o Vasco, né? Só que ele tá com dores no joelho agora, já não joga hoje, entendeu? Então, tem grande chance aí, né, dele não jogar os 5 jogos e do nada aí ele ser negociado com outro time da Série A e poder jogar, né, por outro time aí da Série A, já que até aqui ele não jogou os 7 jogos, né, cara? Então, a situação aí papel nesse turma tá difícil, tá complicada. Mercado da bola, futebol, as coisas acontecem muito rápido, tá? Por exemplo, agora, como o Felipe Ruiz colocou, é muito difícil ele ficar no São Paulo no segundo semestre. Ele tá muito distante. Pode ser que amanhã o São Paulo feche uma conta e traz ele, porque o mercado da bola tem reviravolta, as coisas mudam muito rápido. Então a gente não pode cravar nada. O que a gente sabe é que no momento, tá? A situação é mais pra ele
ir embora, né, voltar pro Sassuolo e ser negociado com o time brasileiro, já que tem time querendo, do que ficar no São Paulo, tá? Vamos ver o que vai acontecer aí, tá? E o Felipe Luiz ressaltou, né, que o São Paulo, no mundo desejado, se puder, o São Paulo compraria os dois, né? O São Paulo gosta dos dois, mas não tem como comprar os dois. A prioridade vai ser o Marcos Antônio, que já está muito bem encaminhado, e esse sim vai ficar aí no São Paulo de forma definitiva, tá? Aí o que acontece? Para a gente continuar esse mesmo assunto ainda, que é Marcos Antônio e Juan, o blog do São Paulo traz uma informação importante. O São Paulo não tem obrigatoriedade em comprar o Marcos Antônio e o Juan, apesar do desejo de mantê-los, tá? Não é obrigado, por quê? Porque nenhum dos dois bateu a meta de jogos, né, cara, que obrigaria o São Paulo a comprar. Os dois tinham metas ali, né, não vou lembrar agora de cabeça, entendeu, né, as metas, mas se ele batesse essas metas de jogos, o São Paulo era obrigado a comprar os dois. Nenhum bateu. O São Paulo quer ficar com os dois por opção. Vai ficar com o Marcos Antônio e quer ficar com o Juan, mas a situação aí tá bastante complicada, bastante difícil, né, rapaz? Enfim, assim, eu, tá, gosto do Juan, acho o Juan bom zagueiro, gostaria que ele ficasse. A questão é, ele custa 20 e poucos milhões de reais, né, que é o valor que está no contrato, e ele é um jogador que, apesar que ele joga bastante jogos, ele não é titular absoluto do time do São Paulo, entendeu? A zaga do São Paulo titular é Alan Franco e Arboleda. Em muitos jogos, quando o São Paulo jogou com 3 zagueiros, jogou o Alan Franco, o Arboleda e o Ferrares, né? Apesar que nos últimos jogos o Juan vem jogando. Mas ele não é titular do São Paulo. Entendeu? Ele joga muitos jogos como titular porque não tem como repetir o mesmo time sempre, né? Todo mundo, ou quase todo mundo do elenco, vai ganhar oportunidade. Então, eu gostaria que ele ficasse. Acho bom jogador, mas eu acho que ele custa muito caro para ser um reserva. Entendeu? Ainda mais na situação atual financeira que o São Paulo tá. Entendeu? Então, acho que realmente a tendência, né, é que tenha a parada pro Mundial aí e ele nem volte mais a vestir a camisa do São Paulo, né? Bastante complicada essa situação aí, apesar que tem gente que acha ele ruim, eu discordo completamente, achei ele bom zagueiro, gosto dele, mas essas condições aí complicam, tá? Aí o que acontece? O GE traz aqui outra informação. Se não conseguir renovar com o Juan, o São Paulo deve ir ao mercado em busca de outro zagueiro. Aí do segundo GE, se não conseguir ficar com o Juan, São Paulo deve buscar aí outro zagueiro no mercado. Assim, informação do GE, tem muita credibilidade. Agora, achismo meu, tá? Não tenho nenhum tipo de informação, é só achismo baseado na situação que o São Paulo vive hoje. Eu acho que se o Juan for não voltar, né, depois do Super Mundial, né, se ele não ficar no São Paulo aí, eu acho que o São Paulo não vai buscar zagueiro não. Acho que o São Paulo vai pegar um garoto da base lá, o Isaac, o Igão, e deixar como a quinta opção, tá? Pela dificuldade financeira que o São Paulo tem, eu não acho que o São Paulo vai pro mercado buscar um jogador. A não ser que apareça uma oportunidade de um jogador livre no mercado agora nessa janela do meio do ano, ou conseguir um empréstimo. Se não sei que apareça uma grande oportunidade de mercado, eu não acho que o São Paulo vai buscar jogador. É só um palpite. O GE tem essa informação que deve ir, entendeu? Eu acho, achismo só, que vai acabar não indo. E acho que o São Paulo vai pro mercado buscar só o centroavante mesmo e só, entendeu? Eu não acredito que o São Paulo vai buscar muito mais que isso aí no mercado agora, do meio do ano, não. Entendeu? Mas essa é uma opinião, são achismo, né? Achismo, tá? Segundo o blog do São Paulo... Carlos Vinícius no São Paulo. É uma pergunta que vocês têm feito incessantemente quando a gente fala de centroavante, sobre Zampedri, Carlão, sobre vários nomes que o São Paulo tem analisado, visto e tudo. E aí todo mundo fala, o nome é o Carlos Vinícius, queremos o Carlos Vinícius. Como é que vai ser o Carlos Vinícius? Bora lá. Primeiro ponto. Um lado positivo. Vamos trazer também negativos, mas um lado positivo. O Lucas Moura é muito amigo do Carlos Vinícius e poderia ajudar numa possibilidade de transação entre São Paulo e Carlos Vinícius. Outro ponto positivo, Carlos Vinícius vai terminar o seu contrato agora, no meio do ano, e segundo eu apurei junto com o staff, ele está vendo como uma boa possibilidade o retorno ao futebol brasileiro, porque o mercado europeu ainda lhe atrai, mas não há propostas tão boas, assim, sondagens de clubes que de fato vão competir a nível até de conquistar títulos. E o Carlos Vinícius, depois de passagens vitoriosas por Galatasaray, Benfica, passagem pelo Fulham, ele entende que seria uma boa oportunidade, não feche as portas pro futebol brasileiro.
E aí ele chegaria livre no mercado, então você não precisa negociar com ninguém, mas tem alguns pontos. O Carlos Vinícius, ele ganha em Libra. Ele ganhando em Libra são vencimentos de fato que são consideráveis. Então a gente tem essa questão a ser trabalhada, porque ele ganha em Libra, não é nem euro e nem dólar, é em Libra. Então fica uma situação um pouco mais delicada, um pouco mais difícil nesse sentido de uma redução salarial. Um outro ponto, sei de acordo com o staff de que vários clubes brasileiros também sondaram a situação do atleta e estão propostos a fazer uma proposta ele ficando livre no mercado. E o São Paulo, a gente sabe, não tem condições de competir com outros clubes no quesito do mercado. Então, são esses fatores que são consideráveis e que até jogam contra. Mas, se o São Paulo conseguir fazer com que o atleta se adeque à realidade financeira do clube, que é de fato bem perigosa, a gente sabe, já está careca de saber, inclusive o próprio Carlos Vinícius é carequinha, já até sabe, então são fatores que também jogam contra. É um nome que agrada, é um nome que é o mais consenso dentre todos os centroavantes que já circularam ali nos bastidores e foram falados. Não há negócio nesse momento, mas é um nome que agrada muito, mas esses fatores, principalmente de concorrência e financeiro, acaba complicando em um primeiro momento a possibilidade do Carlos Vinícius. Está descartado? Não, mas é um nome que é um pouco mais complexo. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Até o próximo vídeo, até a próxima. Informação exclusiva para fechar o vídeo. Quero contar que o William Arão foi oferecido ao São Paulo nos últimos dias. Volante de 33 anos de idade, que está livre no mercado. Ele rescindiu seu contrato com o Panathinaikos ao longo da semana. Talvez você não saiba, mas o Arão passou pelas categorias de base do São Paulo, jogou entre 2008 e 2010. Chegou inclusive a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2008, ao lado de Casimiro, Lucas Moura, o Vini, entre outros jogadores. Contato com o São Paulo partiu do pai do William Arão, que tem uma série de amigos dentro do clube. A pergunta foi algo como, e aí, o que vocês pensam sobre o Arão? Ele está disponível no mercado. Há interesse? São Paulo agradeceu a sugestão, prometeu analisar, mas entende que não há capacidade financeira para um investimento desse tamanho. Mesmo levando em consideração que o Arão está livre no mercado, que não haveria necessidade da compra dos direitos econômicos, o pacote William Arão, entre salários, direitos de imagem e luvas, não sairia por menos de R$1 milhão por mês. E por conta da enorme dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, o tricolor hoje não se sente capaz de fazer um investimento desse tamanho. Por isso o tricolor praticamente descartou a chegada do atleta, que tem deixado ou deixou uma boa impressão em sua passagem no Panathinaikos e busca um clube para jogar no país. Caberia no seu time do coração? Seria importante no São Paulo? Já registra a sua opinião no espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Antes da derrota vergonhosa para o Mirassol em pleno Morumbis neste sábado, a torcida do São Paulo foi surpreendida com uma provável venda de uma joia promissora de Cotia para a Europa. A diretoria do tricolor já revelou que pretende fazer vendas na próxima janela que se aproxima e a primeira delas pode ser de uma cria das categorias de base. Isso porque o Strasbourg da França formalizou uma oferta pela contratação do lateral direito Ângelo, de 16 anos. O jogador recentemente treinou no profissional e vinha sendo observado pela comissão técnica com possibilidade de ser promovido. A oferta é de 5 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros por metas, cerca de 40 milhões de reais. Ângelo só poderia deixar o clube ao completar 18 anos, mas o valor do pagamento cairia nos próximos meses. A decisão está nas mãos da diretoria. A informação do interesse e oferta foi antecipada pelo portal Blog do São Paulo. E aí, torcedor, agora falando sobre a partida vergonhosa deste sábado. Aponte nos comentários o culpado por essa trágica derrota do São Paulo para o fraco e limitado time do Mirassol.